Quero meditar com os irmãos nesta manhã, Filipenses 3, de 17 a 21. Filipenses 3, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, 3, de 17 a 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Incline sua cabeça, vamos orar neste momento. Nosso Deus, nós queremos meditar na Tua palavra e nós queremos que o Teu Santo Espírito venha trazer em nós entendimento e também que possamos praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Por isso, ó Deus, nos ajude nesses momentos a estarmos em comunhão com a Tua palavra. Por isso oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Neste relacionamento de apóstolo Paulo com a igreja de Filipos, e Filipenses é uma carta conhecida como uma carta que expressa alegria, mas também expressa preocupação. E o que ele começa a dizer nesses versículos é justamente fazendo uma comparação entre os inimigos da cruz de Cristo e os amigos da cruz de Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus aqui no versículo 17, ele começa dizendo, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo, ou seja, aqueles que andam segundo o padrão que tendes em nós. Quando ele fala em nós, o apóstolo Paulo está se referindo a ele e a Timóteo, porque lá no capítulo 1, de Filipenses, versículo 1, ele fala que ele está junto com Timóteo. Ele está junto com Timóteo. O ato de observar ou de notar a maneira como as pessoas se comportam no meio de uma sociedade e então imitá-las ou não. Você pode imitar alguém na sociedade que pratica alguma coisa boa, o bem, alguém que faz coisas que são corretas, mas também existem aqueles que não andam corretamente, mas o apóstolo Paulo, ele indica a nós observar. Devemos observar. E isso nós, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar atentos, pois devemos imitar a Cristo e não as coisas que são do mundo. Elas podem ser atraentes,
podem nos convidar, muitas vezes, a praticar algumas coisas. Mas lá no versículo 18, ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, o apóstolo pôde notar que nem tudo era alegria quando ele diz aqui, pois muitos andam entre nós. E esses muitos eram cristãos. Eram conhecidos como cristãos, mas também eram chamados os cristãos nominais. Ou seja, tem nome de cristão, mas não age como cristão. E ele diz, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Há aqui um contraste muito claro. E um procedimento de Paulo, que conhecia o Evangelho. No versículo 10, ele diz, para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo tinha pleno conhecimento da palavra de Deus e do que ele poderia já ter experimentado. Conhecia muito bem aqueles que estavam distantes do Evangelho. Por isso ele chora. Ele diz, menciono chorando. Porque o destino deles é a perdição. Versículo 19 diz que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, o Deus deles é o estômago. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando estou de barriga cheia, está tudo bem. E nós poderíamos lembrar de Isaías 22:13, que diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Quando nós voltamos os nossos olhos à palavra de Deus e podemos recordar Colossenses 3, verso 2, ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Nas coisas que são de cima, ou seja, naquilo que vem de Deus para nos alimentar. E não nas que são aqui da terra. Se somos amigos da cruz de Cristo, vivamos para anunciar o seu Evangelho, de modo que não o envergonhemos. Lembremos sempre de Romanos 1,16, que diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos lembrar sempre dessas palavras que nos temos diante de nós. Para que assim como almejamos um dia estar com Ele, participarmos da sua glória e também lembrarmos que muitos ainda podem vir a conhecer Cristo e através da minha e da sua vida. A outra recomendação que está em Filipenses 1:27, diz, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Queremos a perfeição.
onde nós devemos buscar a perfeição? A perfeição está em Cristo. Nós estamos estudando a lição de Hebreus em nossa classe, e nós estávamos vendo o capítulo 7 hoje de Hebreus, que Cristo se fez sacerdote, mas perfeito, perfeito. Portanto, devemos buscar em Cristo, que é infinitamente perfeito. Mas para isso é necessário também um relacionamento sério com Ele. Como está o nosso relacionamento com Cristo? Como nós temos aceito a Sua palavra? Como nós temos vivido esses momentos, nesses dias turbulentos da nossa vida? Estamos nos relacionando com Cristo, buscando esse aperfeiçoamento? O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Colossos, lá em Colossenses 2:10, ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nós podemos crescer, podemos amadurecer espiritualmente à medida que nós continuamos a confiar em Cristo. À medida que nós continuamos trabalhando para Ele. Só estaremos crescendo em direção à perfeição se continuarmos trabalhando. Em Filipenses 3, verso 12, nós lemos o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo. Eu não paro. A minha vida tem que dar prosseguimento àquilo que eu creio. Finalmente, quando Cristo retornar para levar-nos ao seu reino eterno, nós seremos glorificados. Nos tornaremos totalmente perfeitos. Ali sim, nos tornaremos totalmente perfeitos. Versículos 20 e 21, que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, sendo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não podemos nos tornar perfeitos por nós mesmos. Somente Deus pode operar em nós e por nosso intermédio. Filipenses 1, capítulo 6, diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou em vós. Nós permitimos que o Senhor Jesus já tenha começado em nós esta obra. No capítulo 4, verso 1 diz: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele começa mencionando no versículo 17, 18, falando sobre os inimigos da cruz. Nós temos amado a cruz de Cristo, porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, é ali que nós podemos ver o significado verdadeiro para a nossa vida espiritual. O quanto nós devemos amar a cruz de Cristo, sermos amigos da cruz de Cristo e deixar que
esse ato de Jesus Cristo, o ato supremo, salvador para as nossas vidas, dando a sua vida por nós, pecadores, lá na cruz do Calvário. Amemos a cruz de Cristo. Nos tornemos, sim, perfeitos à medida da nossa vida. Vamos procurar a perfeição. Nós não vamos conseguir totalmente, mas devemos buscar em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. E em outros versículos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, fazer de nós instrumentos na mão do Senhor, sermos capazes de levar essa mensagem da salvação. Somos amigos de Cristo. Devemos permanecer firmes, desse modo, como ele diz, no Senhor, não em nós mesmos, no Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Meditemos sempre na sua palavra e nesses ensinos preciosos que nós temos diante de nós. O apóstolo Paulo tinha alegria de escrever a carta aos Filipenses, mas em alguns lugares ele teve que chorar. Que nós possamos, olhando para cada um dos irmãos, nos alegrarmos. No ministério pastoral, pastor Werner tem experimentado, eu também tenho experimentado, muitas vezes nós temos que chorar. Nós temos que chorar. Existem crentes que andam no meio das igrejas que ainda são nominais. Tem o nome de crente. Você é crente em Cristo Jesus? Ou apenas tem o seu nome de crente? Que Deus possa abençoar a cada um de nós, fazer com que nós sejamos verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, amando a sua cruz, sendo amigos da cruz de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.